Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Olá para você que já nos segue. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando no Balaio de Pandora pela primeira vez. Vou começar dando os nossos recados. Ativa o sininho para você ficar ligado nos nossos vídeos. Deixa seus comentários. Compartilha com seus amigos. O que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Dá dicas de temas. Dá dica de temas. Legal, Você pode né? fazer parte do Balaio também, né? Já tivemos seguidora que faz parte do Balaio. É verdade. E hoje à noite, nós estamos gravando à noite, por isso que eu estou falando à noite, nós temos uma convidada especial. Cristal, boa noite. Oi, oi, tudo bom? Seja bem-vinda. Oba, prazer estar aqui com vocês, com a Ju também. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. A Cristal segue aqui com a gente na nossa série dos 7 pecados capitais. Ela vai falar para a gente sobre a avareza. Então, Cristal, a bola é sua. Primeiro, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho, embora você super conhecida na rede, né, com o seu Voo do Beija-Flor, com todas as suas músicas maravilhosas, mas se apresenta um pouquinho para a gente e conta para a gente aí o que você entende por avareza, o que você acha importante lançar como reflexão. Legal, bom, vamos lá, né? Meu nome é Elisa Cristal, eu sou psicóloga e atuo na área clínica, atendimento clínico e também com grupos de autodesenvolvimento. Além de psicóloga, eu sou compositora e tem uma música aí, para quem está aqui no YouTube, pode dar um Google aí, pesquisar o Voo do Beija-Flor, assim como outras canções da minha autoria, vocês acham lá no meu canal oficial do YouTube, que é Elisa Cristal. Sem contar que a Elisa também tem, só te cortando um minutinho, podcast Reflexões Terapêuticas. Tem todas as músicas dela no Spotify, e, né, eu acho que em qualquer outra mídia também de som. Então vai lá que tem uma playlist, ó, muito boa. Instagram também, enfim, depois a gente coloca, né? Depois a gente coloca na descrição do vídeo todos esses links. O Instagram com as reflexões terapêuticas que eu compartilho lá, né? Mas hoje a ideia é vir compartilhar uma reflexão terapêutica aqui com vocês. Sim, que bom! Para a gente falar sobre a avareza, né? Eu acho... Você sabe que eu sou muito apaixonada por esse estudo dos 7 pecados capitais, com o olhar, né, para entender a psicologia humana. Eu realmente gosto muito, é algo que... uma época, há uns anos atrás, quando eu trabalhava numa escola que se chamava O Caminho do Coração, a gente fazia grupos de estudo para estudar os 7 pecados. Na época, a gente incluía, além dos 7 pecados, o medo e a mentira, né? Faziam parte também do estudo. Por isso que eu falei no início as 9 matrizes. 9. Ah, tá. Que a gente fazia os 7 pecados, mas o medo e a mentira eram as 9 matrizes. Enfim, mas quando vocês me convidaram para vir falar da avareza, me passou aqui que quando a gente está falando da avareza, a gente está falando do oposto da prosperidade, né? E aí, eu queria começar falando um pouquinho da prosperidade, para a gente entender a avareza. Legal, legal. Muito bom. Né? A gente vai chegar lá. Porque, assim, eu gosto de olhar a prosperidade como um repertório de possibilidades, de competências, de habilidades, né? De realizar recursos. Esse é um repertório íntimo, que está dentro da gente. É como uma força matriz de realização na matéria, né?
mas não só de bens materiais, Uhum. de tudo que a gente faz prosperar na vida. Pode ser amizades, pode ser relacionamentos, pode ser bens materiais, pode ser uma profissão próspera, né? E para a gente poder realizar coisas na vida, a gente tem que usar desses nossos repertórios internos. E aí a gente tem dentro dos nossos repertórios a nossa inteligência, a gente tem nossas capacidades de sociabilidade, a gente tem como recurso a nossa beleza, o nosso carisma, a gente tem como recurso os nossos dons e talentos diversos. Então, tudo isso seria como uma matriz, uma potência, né, de habilidades e capacidades que eu uso para gerar prosperidade, tá? E aí, o que acontece no geral com a gente? Nós temos uma péssima tendência, né, de invalidar, minimizar, fazer pouco caso, não dar o devido valor para essas nossas potências, que são naturais, são inatas, né? É como um dom espontâneo. Então, geralmente, o que a gente faz é não dar valor, né? Quando eu não dou valor para aquilo que eu tenho, e eu não reconheço que o que eu tenho é bom, eu já começo a trancar a porta da prosperidade dentro de mim. E também começo a trancar a porta da prosperidade lá fora, porque eu também não vou e realizo aquilo que já está latente para eu realizar, né? Então a gente começa, é interessante, porque se a gente vai falar de avareza, a gente está falando de uma baixa autoestima. Eu achei isso demais, gente. A primeira vez que eu escutei isso da Cristal, assim, caiu uma bigorna, porque eu lembro exatamente, e a dificuldade que a gente tem de fato, identificar esses recursos, né? Sim, sim, se conhece, na verdade, conhecer e reconhecer, né? Tem que conhecer em si essas potencialidades, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, se tem avareza no nosso sistema, se tem avareza no nosso padrão psicoemocional, no nosso padrão de comportamento, tem baixa autoestima. Eu não estou me dando valor. Eu não reconheço que aquilo que eu tenho é bom e é valioso e deve ser compartilhado. Aí eu tranco. Eu tranco, eu abafo, eu escondo, eu tenho vergonha, tá? Então, e esse trancar me levou àquela coisa aquela ideia psicanalítica, né? A avareza é o trancar que vai remeter lá na fase anal, né? Na psicanálise. Sim, sim, interessante. Mas muito legal essa ponte que você fez, Cristal, para a prosperidade, para o fluir dessa potencialidade. E eu acho que também para a prosperidade externa, né? As infinitas possibilidades que tem no mundo. Enfim, mas continua a sua reflexão. Sim, sim. É muito legal. Bom, primeiro já despertou aqui uma curiosidade dessa ponte que você fez aí com a fase anal e tal.
Achei bem interessante, assim, estava aqui, fiquei curiosa, né, com esse ponto que você trouxe. Depois, Uhum, quem sabe, ou você fala mais, ou a gente vai pesquisar, né, depois do nosso bate-papo. tá certo. Tem uma frase que eu quero trazer, essa frase não é minha, essa frase é da Márcia Matos, e que ela diz o seguinte: ser rico e próspero, e quando ela diz isso, ela não está falando só de ser rico materialmente, tá? Mas ser rico é ter uma boa equação entre o que se é e o que se tem. Uhum. E, de novo, ela está fazendo uma menção aos nossos recursos internos, tá certo? Então, vamos dizer assim, às vezes, não às vezes, mas muitas vezes, a gente é bem avarento com a gente mesmo, com as nossas qualidades, com aquilo de bom que a gente tem, sabe? Então, a gente não explora essas nossas riquezas. E, às vezes, a gente tem uma atitude... tem duas coisas que acontecem interessantes, né? Uma é eu bloquear, tá? A minha fonte de prosperidade, e a outra é eu ser predatória com os meus recursos. Uhum. E aqui entra, eu diria, uma avareza que tem, junto com ela, um outro pecado junto, que é a ira, que é uma certa rebeldia, né? Aí eu vou lá e eu sou predatória com aquilo, e eu esgoto aquilo até o fim, mas aí eu seco a minha fonte. Entende? E aí, essa fonte não pode dar novos frutos. Deu para pegar? Não, tá ótimo. Não está confuso, não, tá Não ótimo. deu, não tá confuso, não. A gente não falou da ira aqui ainda. É um dos próximos pecados, mas muito legal esse link. E eu te ouvindo também, eu fico pensando, né, o quanto que nós somos avarentos nesse autocuidado, nesse auto-amor, né? O quanto que a gente, às vezes, inclusive, não se priva de pequenas satisfações, né? Em nome do quê, né? Em nome do quê? Sim. Então, eu acho isso muito importante. É muito legal isso que você está falando, Ju, porque, de fato, assim, quando a gente não está realizando o nosso potencial em algo que a gente pode construir com isso, a gente também não pode ter prazer. Assim, a gente não consegue ter a experiência do prazer, da felicidade, da autossatisfação. Entende? Então, tem mesmo essa ligação. Quando me falam de uma pessoa avarenta, eu realmente penso em alguém assim, triste, fechado, sisudo, seco, né? E aí vocês falaram dessa pessoa incapaz de se dar, e ela será capaz de doar também, né? Obviamente, porque se eu sou incapaz de me dar esse olhar amoroso e esse reconhecimento das minhas potencialidades, eu vou ser incapaz de olhar o outro com o mesmo amor e com generosidade, né, Cristal? Sim, muito legal, muito legal. Porque, assim, quando a gente tem um eu, o nosso eu, né, essa identidade, né, esse ego, ele para fazer valer, né, ele precisa, o ego, o eu, ter recursos, acumular bens que não são só materiais, mas acumular potencialidades, bens, coisas, mas não para si, porque eu tenho medo que vai faltar. Porque a avareza é o medo da escassez.
vai faltar, né? Tá sempre na desconfiança, né? Tá sempre na muito desconfiança. possivelmente porque me faltou em algum momento. Claro que a avareza, a pessoa que tem mais avareza no sistema dela, ela tem uma memória de falta. Sim, tem uma história. Tem uma Sempre história. tem uma história. Tem uma marca, tem um registro, né? Uhum. Às vezes porque faltou muito, às vezes porque o pai e a mãe brigavam muito por dinheiro e ela entendeu então que dinheiro é uma coisa que só traz discórdia, problema, né? Às vezes porque ou o pai, sei lá, vamos supor que era um pai muito provedor, mas controlava a mãe, controlava os filhos com o dinheiro, controlava todo mundo, então a pessoa também ficou, sabe, rejeitando a prosperidade porque ela, né? Enfim, são muitas as possibilidades que Às pode vezes ter. por medo mesmo, né? Às vezes por Porque medo. faltou mesmo. Sim, porque né? faltou, porque passou fome, ou porque passou dificuldade, ou porque a prosperidade tem uma memória de muita dor. Sim. Tem tudo isso, claro, né? Mas eu ia falar alguma coisa. Você estava lá naquele extremo, né? De falar que ou você fecha a porta da prosperidade ou você vai lá e ataca. Perfeito, então. É o predador. Não, mas antes, voltando um pouco aqui, que eu estava falando aqui, que era assim, um eu, ele precisa estar instrumentalizado para ir para o mundo, ele precisa acumular algumas coisas, ter algumas coisas, para poder se mover e ir para o mundo. Mas o que é interessante é isso. Uma coisa é eu acumular para ter e trancar, é meu, eu não compartilho, que eu tenho medo da escassez, e outra coisa eu acumulo, porque tendo algo, eu posso partilhar, eu posso trocar, né? Então, a gente tem que ter algo para oferecer. Para oferecer, justamente. Este, óbvio, seria o caminho da prosperidade. Primeiro eu tenho e depois eu vou compartilhar. Sim, porque é o legal, né? Fazer, movimentar essas aquisições que eu descubro ou que eu ponho em movimento. O legal é compartilhar. Sim, porque é aí que eu multiplico. Eu tenho essa garrafa, certo? Vamos supor, né? Mas, tendo essa garrafa, eu descubro que você tem uma fonte de água. E aí a gente troca. Eu falo, olha, então, né, eu preciso da água. Aí você tem algo que eu posso te dar e te oferecer. Entende? Então, quando a gente abre, a gente amplia a nossa rede de troca. Na avareza, não. Na avareza, eu tenho tanto medo de perder essa garrafa, né? Eu tenho tanto medo que vai me faltar água, que eu encho essa garrafinha de água aqui, eu vou tomando golinho por golinho para não acabar. Eu tenho medo que vai acabar. Que tenso. É tenso. E você não mata a sua sede, né? Porque você vai de golinho a golinho. Exatamente. É impressionante isso. É por isso que fica seco, né? A avareza, enfim, quando a gente olha, né, até na arte, né, tudo que representa a avareza é sempre uma pessoa esquelética, né, meio chupada, porque é isso mesmo, né? Mas, enfim, tem isso que eu acho que a avareza traz junto, que é a avareza. Quando a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de uma relação com tudo aquilo que eu produzo na matéria, certo? Nem que seja com o meu carisma. Vou lá, o meu carisma vai abrindo as portas para eu produzir na matéria. Seja minha inteligência, vai abrindo as portas para eu produzir na matéria, certo? Então, o avarento, a avareza, tem uma conexão forte com a preguiça.
Ai, gente, olha que delícia, porque são os pecados que a gente ainda não Eu falou. gostei dessas conexões que a Cristal Como eu sabia que fez. vocês iam falar, né? Já estou fazendo Com as a contas. ira, com a preguiça. Com a preguiça, né? Porque pessoas avarentas, elas se sentem muito paralisadas. Uhum. Sim. Elas se sentem desgastadas, né? E tem algo ali que, assim, eu não quero ter que fazer um esforço, né? Para concretizar, para realizar, para fazer com que as minhas potências, para fazer com que os meus recursos, para fazer com que minha matriz produza mais, tem uma preguiça, entende? Então, assim, tem essa ligação do avarento com a preguiça. Pessoas avarentas são um pouco mais preguiçosas também. Tem mais medo de agir, tem mais medo de dar cara, de ter que fazer, ter que batalhar, sabe? Então, tem essa conexão. É interessante essa conexão com a preguiça e com a ira. Aí eu estava pensando aqui, antes da gente entrar, eu estava fuçando como apresenta a avareza lá no Inferno de Dante, e ele diz que no inferno, lá onde ficam os avarentos, está do outro lado os pródigos. E eles ficam empurrando pedras um em cima do outro, eles ficam oprimidos, os pródigos e os avarentos, né? O pródigo é aquele que gasta, joga. Essa é o perdulário, né? E era uma conexão que eu não fazia com a avareza, Cristal, essa aí, coisa quando você fala isso, já me faz aqui, me remete um pouco à gula daí, né? Que aí é o compulsivo. O compulsivo, ele, nesse caso específico, se a gente vai fazer essa ponte com a avareza, é aquele que não zela, não cuida, não mantém sua fonte. Ele gasta. Eu acho que a conexão é com a falta, né? Os dois né, é a falta. A base dos dois é a falta. A base dos dois é a falta. Verdade. A base dos dois é a falta. É muito louco. Quer dizer, o pródigo, ele repete. Ele provoca a própria falta. Ele provoca a própria falta. O avarento recusa. Morre de medo de faltar, mas de qualquer maneira os dois estão aí pela falta, né? A gente precisa... Eu tô pensando aqui que o avarento, ele guarda todos os pecados para ele, cara. É uma boa. Cara, ele consegue acumular até os pecados. É verdade. Que ótimo. Acumula a ira, que mais, Cristal? A preguiça, né? E eu diria que o avarento também, muitas vezes, é invejoso. Sim. Sim. Com certeza. Né? Por isso que ele não é generoso, o avarento. Generoso, né? E porque ele guarda tanto, ele segura tanto, ele tranca tanto, ele não compartilha. É meu. É né? claro que ele vai ter inveja daquela outra pessoa que está... Que flui. Né? Fluindo lá, seja no que for, que ele está trancando. Né? Sim. Então, também tem essa conexão. Gente, que demais. Mas, olha, a gente precisa começar a pensar em fechando. Ai, tá? Sério? Pois é, a gente ficaria aqui horas, né? Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa que é muito curioso, porque quando a gente ouve no senso comum falar sobre avareza, automaticamente vem a imagem de dinheiro, de bens materiais. E o que a gente trouxe aqui hoje é que a coisa é muito mais profunda e muito mais interessante. Vamos combinar? É muito mais interessante isso tudo que a gente está falando do que simplesmente encerrar a avareza na acumulação de bens materiais. Né? Acho que essa leitura que a Cristal põe de que o quanto que nós somos avarentos com nós mesmos, o quanto nós não valoramos, né, essas potencialidades, isso é muito sério, né? É muito sério.
Quantos de nós aqui conseguem, com muita tranquilidade e rapidez, fazer uma lista dessas potencialidades? Eu levo um... Sim, essa conexão que a Cristal fez com a prosperidade é genial, porque prosperidade não é só ter dinheiro, Não. né? O dinheiro é uma consequência de todas essas potencialidades que a Cristal falou, da sua inteligência, da sua empatia, da sua simpatia, da sua crença em si mesmo, enfim, dos seus dons. Da A sua prosperidade é movimentar todo esse potencial, né? Não é só ter dinheiro, até porque tem pessoas que têm dinheiro e são infelizes. Sim, são extremamente avarentes. Tem gente, né, exatamente, que muito dinheiro, mas é extremamente avarento, né? Sim. Pobre por dentro, né? Exatamente. A prosperidade não tem nada a ver com o papel, né? Enfim, Cristal, alguma consideração final aí sobre esse tema? Eu acho que sim, assim, a consideração final seria assim, a gente olhar isso como uma defesa, né? Isso é um mecanismo de defesa, isso é uma reação. Geralmente, todas essas nossas distorções ou sombras ou dificuldades, né? Elas são uma maneira da gente se proteger, se defender de uma memória, ou de um trauma, ou de uma dor, ou de um mal entendimento, né? E também, às vezes, só por medo mesmo da nossa potencialidade, né? Que quem é que não tem, né? Então, exatamente. Né? Então, só para a gente lembrar que é um mecanismo de defesa que pode ser trabalhado. É humano. É humano, é normal, todo mundo tem o seu ladinho avarento, todo mundo tem aquela, né? Você às vezes compra um chocolatinho bacana, você tá numa roda de amigos e fala assim, acho que eu vou abrir meu chocolate quando eu chegar lá só no depois. quarto. Nem um pedacinho, né? Todo mundo tem um negocinho assim que a gente, né? Mas é isso. Isso dá para ser trabalhado, a gente trabalha a nossa autoestima, a gente trabalha assim, né, a ganhar confiança nos nossos recursos, colocar isso para rodar, colocar isso no mundo, né? Então, enfim. Colocar para fluir. Colocar para fluir. Aproveitando esse gancho, então, de todo mundo tem esse ladinho avarento, conta pra gente, Cristal, a gente está fazendo essa pergunta para todo convidado. Qual é o pecado que você chama de seu? Ui, né? Eu tô começando a achar que o meu é avareza, porque eu já incluo todos. Nossa, difícil, né? Que realmente a gente tem de tudo um pouquinho. Mas... Isso é interessante que a Cristal falou, viu, gente? Sim, nós temos de tudo um pouquinho. Mas eu diria que um pecado aí que acho que me pega seria o do orgulho. O do orgulho, que o orgulho coloca a gente muito de frente também com a nossa baixa autoestima, não é? Eu acho que baixa autoestima também todo mundo tem, né? Mas é um ponto assim que dá medo, né? Sim, a gente passa a vida trabalhando isso, né? Né? Tentando, né, lutar. Estima é algo como fortalecer a musculatura. É para a vida toda. E aí o orgulho faz o orgulho chicoteia a gente, né? Joga a gente para cima, joga a gente para baixo, faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir péssimo, né? Aí você não consegue achar o seu valor, aí você não... Então tem tudo isso, assim, o orgulho é um negócio que, nossa senhora, dá trabalho. Muito bem, Cristal, gratidão mais uma vez por você estar aqui, por compartilhar tanta coisa interessante. Esse vídeo está imperdível, né? Este vídeo está imperdível, então gratidão mesmo. Gente, e não sejam avarentos com esse vídeo, compartilhem! Compartilhem que o vídeo está muito legal. Vocês vão aprender muito com esse vídeo sobre a avareza.
Obrigada, Beijo. querida, foi bem gostoso. Obrigada, Viu? Cristal. Um Também. beijo. Beijão. Tchau, tchau.